Shalom, povo abençoado, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos aqui para mais um dia da nossa leitura, a Bíblia toda em 142 dias. Hoje, nosso 11º dia. Hoje a gente vai estar lendo Êxodo do 21 ao 28. É isso? Não, Êxodo 29 ao 36. Dia 15 de agosto, Êxodo 29 ao 36. 11º dia. Tenho certeza que será uma leitura de muitas bênçãos. Deus vai falar conosco poderosamente. Amém? Então vamos para a nossa leitura. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e bendizemos, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela bondade, misericórdia e a graça do Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco, venha revelar-nos, ó Pai, as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Que cada versículo lido, Senhor, seja uma palavra ao nosso coração. Nós pedimos que o Senhor fique conosco neste momento, que vidas venham a ser alcançadas por esta leitura. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Então, Êxodo 29 ao 36, 11º dia. Vamos lá, então? Glória a Deus. Vamos começar. Êxodo 29, consagração dos sacerdotes. Então o Senhor disse a Moisés: Isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Tomarás um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo sem fermento. Farás pães e bolos amassados com azeite puro, e pães finos untados com azeite. Tu os colocarás num cesto, e nos cestos os trarás. Trarás também o novilho e os cordeiros. Então farás que Arão e seus filhos se acheguem à porta da tenda do encontro, onde se reúne a congregação, e mandarás que eles se banhem com água. Tomarás as roupas apropriadas e farás vestir a Arão a túnica e o peitoral. Prenderás o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Tu porás em sua cabeça o turbante, e sobre o turbante o sinal da santa congregação. Tomarás do óleo da unção e derramando-o sobre sua cabeça o ungirás. Dessa maneira farás aproximarem-se seus filhos, e os vestirás devidamente com suas respectivas túnicas. E os cingirás com os cinturões, e colocarás sua mitra sobre a cabeça. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perene. Assim farás a consagração de Arão e de seus filhos. Farás o novilho chegar diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho. Imolarás o novilho diante de Yahvé na entrada da tenda do encontro. Tomarás parte do sangue do novilho e com o dedo o porás sobre os chifres do altar, derramando o restante do sangue ao pé do altar. Depois retirarás toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e os queimarás sobre o altar. Contudo, queimarás a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, porquanto se constitui em oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Imolarás o cordeiro, recolherás seu sangue e o lançarás sobre o altar em todo o seu redor. Então cortarás o cordeiro em pedaços, e lavadas suas vísceras e pernas, tu as colocarás ao lado da cabeça do animal e das suas demais partes. Depois queimarás o cordeiro inteiro sobre o altar, isto é, o holocausto, dedicado a Yahvé. É a oferta de aroma agradável, consagrada ao Senhor, preparada no fogo. Tomarás depois o segundo cordeiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Tu sacrificarás esse cordeiro, recolherás um pouco de sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de cada um dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar de seus pés direitos. E o restante do sangue tu o lançarás sobre o altar todo ao redor.
Pegarás então do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção e farás aspersão sobre eles. Farás aspersão com eles sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos e as vestimentas dos seus filhos. Assim eles serão consagrados, eles e suas vestes, assim como seus filhos e todas suas vestes. Depois retirarás desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve a coxa direita. Esse é, portanto, o cordeiro da oferta da ordenação. Tomarás também da cesta dos pães ázimos um pão, um bolo assado, feito com azeite, um pão fino. Porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e de seus filhos, e farás o gesto ritual de apresentação de oferta especial diante de Yahvé. Em seguida o retomarás de suas mãos e queimarás os pães no altar com os holocaustos de aroma agradável perante Yahvé. Essa é uma oferta queimada e dedicada ao Senhor. Tomarás o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e o moverás conforme o gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Essa será a tua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado e a coxa da porção que foi retirada, o que se retirou do cordeiro da ordenança, que é de Arão e de seus filhos. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos, e é contribuição obrigatória que lhes farão das suas oferendas de comunhão a Yahvé. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para seus descendentes, a fim de que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda do encontro para ministrar no santo lugar, terá de usá-las durante 7 dias. Tomarás depois o cordeiro da ordenação e farás cozinhar sua carne em lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão da carne do cordeiro e do pão que está no cesto à entrada da tenda do encontro. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua ordenação e consagração, exclusivamente os sacerdotes poderão comer desse alimento, porquanto são sagrados. Se restar carne do cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queimarás todas as obras, não se comerá, porque é oferta sagrada. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que te ordenei. 7 dias durará o rito de ordenação deles. Cada dia oferecerás também um novilho em sacrifício pelo pecado, em expiação. Purificarás o próprio altar, fazendo propiciação por ele, e o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santificado perante o Senhor. E eis que os sacrificarás regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Oferecerás um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro oferecerás o equivalente a um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Oferecerás a outro cordeiro ao pôr do sol, o outro cordeiro ao pôr do sol com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como fizeste ao raiar do dia. Este será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, a entrada da tenda do encontro, diante de Yahvé. Neste local eu me encontrarei convosco, e farei convosco, e falarei convosco, e falarei aos vossos corações. Ali virei me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro e o altar. Consagrarei também a Arão e a seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei entre todos os filhos de Israel, e serei para eles Deus. E eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, a fim de morar entre eles. Eu, o Eterno, sou Deus. Aleluia, glória a Deus. A gente vê já
consagração de Arão e seus filhos, consagração dos sacerdotes, as primeiras ofertas ali, holocaustos, a consagração do altar, e vamos seguindo aí, a gente vai ver muito sobre os detalhes, né? Deus é um Deus de muitos detalhes, então ele vai sempre especificando ali tamanho, cor, peso, medidas, tudo Deus vai especificar, porque ele é um Deus de detalhes. A gente vai ver isso aí do capítulo 30 em diante a gente vai até o 36 hoje, não é isso? Até o 36. Então a gente vai ver muito sobre essa questão aí de sacrifício, oferta, e ali as normas que Deus estabelece, até o 36. Deixa eu marcar aqui. Amém? Vamos lá então. Capítulo 30. Farás também um altar para queimares nele incenso de madeira de acácia o farás. Serás uma só peça quadrada, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas terão prolongamentos como chifres, formando um único móvel. Cobrirás de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e os farás uma moldura de ouro ao seu redor. Farás 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, a fim de que sustentem os varais utilizados para transportá-lo. Usarás madeira de acácia na confecção desses varais e os revestirá de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca da aliança, perante o propiciatório, que é a sua tampa, e está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, eu também, quando acendê-las ao cair da noite, será um incenso perpétuo diante de Yahvé pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre este altar nenhuma outra espécie de incenso, tampouco holocaustos, oferta de cereal ou manjares, nem derramareis sobre ele ofertas de bebidas ou libações. Uma vez por ano, Arão realizará sobre as pontas do altar, em formas de chifre, o rito da expiação, com o sangue do sacrifício pelo pecado, no dia do perdão. Anualmente ele fará essa propiciação por si e pelas vossas gerações. Sendo assim, santíssimo é esse altar a Yahvé, o Senhor. Então Yahvé falou mais a Moisés e lhe ordenou: quando fizerdes o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Yahvé um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quando o recenseares. Tudo que estiver submetido ao recenseamento contribuirá com meio shekel, 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, em que tem 12 gramas. Esses 6 gramas são um tributo ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas de prata ao pagar o tributo estabelecido a Yahvé em resgate por vossas vidas. Receberás dos israelitas o dinheiro da propiciação, e tu o usarás para os serviços da tenda do encontro. Será esse um memorial diante de Yahvé, em benefício de todos os filhos de Israel, a fim de realizarem expiação por suas próprias pessoas. Então Yahvé orientou Moisés: farás também uma bacia de bronze, com uma base igualmente de bronze, para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram, e também quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer fumegar uma oferenda queimada a Yahvé. Lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Isso será um decreto perpétuo para Arão e todos os seus descendentes, de geração após geração.
E prosseguiu, dizendo o Senhor a Moisés: quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade: 6 quilos de mirra virgem líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cálamo balsâmico aromático, 6 quilos de cássia, tudo isso com base no peso padrão do santuário, e um rim galão de azeite puro de oliva. Com tudo isso farás o óleo sagrado para as unções, uma fina mistura de aromas, obra de arte dos melhores perfumistas. Esse será o óleo santo para as unções. Com ele ungirás a tenda dos encontros e a arca da aliança, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios e a bacia com sua base. Consagrarás esses elementos e se tornarão santíssimos, e tudo o que neles tocar igualmente ficará santificado. Ungirás também Arão e seus filhos e os consagrará para que exerçam plenamente o ministério sacerdotal como seus servos, em minha honra. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: isso será para vós e para vossas gerações futuras como um óleo sagrado para unção. Não será derramado sobre o corpo de nenhum outro homem, e quanto à sua composição, não fareis outro bálsamo semelhante a ele. Esse é um óleo sagrado e santo. Deveis preservá-los. Quem preparar um outro azeite parecido e colocá-lo sobre um profano, será exterminado do seu povo. E Yahvé disse a Moisés: junta as seguintes essências: bálsamo, ônica, craveiro, gálbano e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Com essas substâncias farás um incenso especial, uma composição aromática, obra de arte dos melhores perfumistas. Essa mistura ainda levará sal e produzirá um incenso puro e santo. Moerás parte dele até virar pó, e o depositarás diante da arca da aliança, na tenda do encontro, onde me encontro contigo, e será para vós um perfume santíssimo. Não fareis para vós nenhum outro incenso de composição, ou perfumes semelhantes para uso pessoal ou coletivo. Considerai esse incenso sagrado, reservado para uso exclusivo na adoração ao Senhor. Quem fizer incenso semelhante a esse para aproveitar sua fragrância será banido do meio do povo. Então, a gente vê que Deus já alertando ali para não misturar o sagrado com o humano. Não poderiam ali sequer fazer um incenso semelhante àquele ali, senão seriam eliminados. A gente vê que Deus ele não divide a sua glória com ninguém, né? Então o que é sagrado. Capítulo 31. E disse o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus pleno do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar com arte na escultura de pedras, para entalar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Eis que estou enviando a ele por companheiro Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, com a missão de operar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, capacitei todos os artesãos para que executem tudo quanto tenho orientado-te para realizar. A tenda do encontro, a arca da aliança, bem como o propiciatório, a tampa que está sobre ela, e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus utensílios sagrados, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios santos, a bacia com sua base, as vestimentas litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes para cada um dos seus filhos quando ministrarem como sacerdotes, o bálsamo especial para as unções, o incenso de exclusivo perfume para o lugar santíssimo. Eles, pois, farão tudo exatamente de acordo com o que te ordenei.
Deus alertando para seguir aqui tudo que ele tinha ordenado, e mais uma vez dizendo aqui que era exclusivo, e a gente vê as vestes também, que eram para cada um, né, separadas ali. E falou ainda o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e orienta-os: observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o Senhor que vos santifica. Guardareis, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vós. Quem o profanar deverá ser castigado com morte. Tudo o que realizar nesse dia, algum trabalho será exterminado do meio do seu povo. Durante 6 dias se deverá trabalhar, o 7º dia, porém, é o Shabat, o tempo de repouso absoluto em honra e adoração a Yahvé. Todo aquele que trabalhar no dia do Shabat, sábado, deverá ser executado sumariamente. Os filhos de Israel terão que guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel, porquanto eu, Yahvé, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia não trabalhei, descansei. E aconteceu que, quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedra com os seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Deus entregando a lei a Moisés. Capítulo 32. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu: vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e entregaram a Arão. Este, recebendo das suas mãos, os fez fundir um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: essa é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Arão consentiu. E ele fabricou. Depois nós vamos ver que ele vai falar que não, né? Que ele jogou lá o ouro e apareceu lá o bezerro. E o perigo, nesse lugar de perigo, onde a liderança consente com os desejos do povo e não com os desejos de Deus. Versículo 5. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez essa proclamação: amanhã será um dia de festa dedicado ao Senhor. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifício de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para se divertir. Então Yahvé avisou Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo que ajudaste a subir da terra do Egito perverteu-se. Com muita facilidade e rapidez desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e estão adorando e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios, e proclamaram em alta voz: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. E Yahvé disse mais a Moisés: tenho observado este povo, e eis que um povo de dura cerviz, teimoso. Agora, portanto, deixa-me para que se inflame contra eles a minha ira, e eu os consuma. Todavia, mais tarde farei de ti uma grande nação. Olha que essa parte aqui é muito forte, né? O povo com muita facilidade e rapidez desviaram-se do Senhor. E agora a gente vai ver Deus ali querendo, né? Deixa Moisés, deixa eu acabar com tudo aí, destruir tudo, que esse povo é um povo teimoso. E faço de você uma nação. Começa de novo. E aí o que Moisés vai dizer?
Moisés, no entanto, suplicou a Yahvé, seu Deus, e disse: Por que, ó Yahvé, se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, por meio de teu braço forte e muitos milagres? Porque os egípcios haveriam de blasfemar contra ti, exclamando: Foi com a intenção maligna que ele os fez sair da terra do Egito, para exterminá-los nos montes e bani-los da face da terra? Abranda, pois, o furor da tua santa ira e reconsidera o castigo que pretendias impor ao povo. Recorda-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, e aos quais jurastes por ti mesmo, dizendo: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi, dá-la-ei a vossos filhos, para que a possuam para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do castigo que ameaçara impelir aquele povo. Moisés, aqui trocando palavras, Moisés dando conselho a Deus, né? Mas a gente entende que o amor de Moisés, né? A fidelidade de Moisés, o cuidado de Moisés mexeu com Deus ali. Deus então disse: tá bom, Moisés, vamos seguir com esse povo aí. Então Moisés desceu do monte, trazendo nas mãos as duas placas de pedra com os mandamentos escritos por Deus nos dois lados de cada pedra. Essas tábuas da lei eram obras do dedo de Deus, e a escritura era obra de Deus, gravada sobre placas de pedra. Então Josué, ouvindo o alarido, os gritos que vinham do povo, disse a Moisés: há um barulho de guerra no acampamento. Ao que lhe respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem lamento de derrota. Todavia, ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, no sopé da montanha, e viu aquela estátua em forma de bezerro e danças, irou-se profundamente e espatifou as tábuas de pedra no chão. Dirigiu-se à figura de bezerro que o povo havia confeccionado e destruiu-a no fogo. Em seguida, triturou-a até reduzi-la a pó miúdo, que espalhou na água e a qual fez todos os filhos de Israel beberem. Então Moisés questionou a Arão: que exigências te fez este povo que te impelistes a tão horrível pecado? Respondeu Arão: ó meu senhor, não te enfureças ainda mais. Tu bem sabes o quanto este povo é inclinado à prática do mal. Eles me acossaram, alegando: faze-nos deuses que marchem à nossa frente, porque a esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então lhes disse: quem tiver outro, tire-o. Eles me deram a mim, lancei-o no fogo e saiu este bezerro. Aqui a gente vê Moisés já destruindo aquilo que não é sagrado, aquilo que é profano, destrói, taca no fogo, queima, tritura, espalha, mas não deixa na sua vida, né? Moisés deixando essa lição para a gente. E aí a gente vê que Arão agora jogando aquilo que eu falei lá no início da leitura, né? Adão e Eva jogando o mal da humanidade, jogando a culpa para o outro. Arão joga a culpa no povo, né? O povo que é inclinado à prática do mal, esse povo você sabe como eles são. Eu só joguei o ouro ali, o ouro saiu, esse bezerro. Então o mal da humanidade de não assumir a culpa. A gente vê que Arão também cometendo esse grande pecado, essa falha. Seguimos. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: quem for de Yahvé, venha até mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele. Então ele proclamou: assim diz o Senhor Yahvé, o Deus de Israel: agarre cada um de vós sua própria espada, percorra o acampamento todo, de tenda em tenda, e mate seu irmão, seu parente, seu amigo e seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram tudo segundo a palavra de ordem proferida por Moisés. Naquele dia morreram uns 3.000 homens do povo. Moisés então declarou aos levitas: hoje passaste
Passastes pela prova de matar os vossos próprios filhos e irmãos, e dessa maneira vos consagrastes como sacerdote ao serviço de Yahvé, o Senhor. E porque vos submeteste a isso, Deus vos deu nesse dia uma grande bênção. No dia seguinte, Moisés avisou ao povo: Vós cometestes uma falta muito grave, contudo vou subir a Yahvé e buscar uma expiação para vosso pecado. Retornou, pois, Moisés à presença de Yahvé e confessou: Este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhes perdoe o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escrevestes. Moisés, corajoso aqui, né? Botou a cara a tapa, como o pessoal fala no ditado popular. E ele deu o nome dele ali, botou o nome dele em jogo e disse: perdoa o povo aí, senão me risca aí do teu livro aí. Então respondeu o Senhor a Moisés: Sim, de fato riscarei do meu nome todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te orientei. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. A questão das consequências do pecado, né? A conta ela chega. Davi recebeu perdão, mas teve a consequência do seu pecado. A gente vê tantos outros aí na Bíblia. E assim Yahvé castigou os israelitas como uma doença avassaladora, porquanto exigiram que Arão lhes fizesse um bezerro de ouro a que cultuaram. Capítulo 33. E Yahvé orientou a Moisés: Vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tirastes do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: Eu a darei à tua descendência. Enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável, de dura cerviz, e caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, Yahvé reiterou a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Sois um povo renitente, de dura cerviz. Se por mais um momento subisse eu em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu te decidirei o que haverei de fazer convosco. E eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Por esse motivo, desde sua saída do Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e chamava de tenda do encontro todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava. Cada um permanecia em pé na entrada de sua própria tenda e apenas seguiam Moisés com o olhar até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos os que se ajoelhavam em frente à entrada das suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Reoshua bin Nun, Josué, filho de Nun, que servia Moisés com seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Moisés argumentou diante de Yahvé: Tu me disseste, faze subir
este povo, mas não me revelastes quem mandarás comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo nome, e encontrastes graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Yahvé lhe respondeu: Eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faças subir daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés: Farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Uau! Que forte, né? Moisés então suplica a Yahvé: Rogo-te que me reveles a tua glória. E o Senhor orientou: Farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome, Yahvé, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu decidir desejar ter compaixão. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. E concluiu o Senhor: Eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha, e te cobrirei com a palma da mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão, e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Capítulo 34. Deixa eu ver aqui essa relação entre Deus e Moisés. É uma relação bem próxima e bem diferenciada, né? A Bíblia fala que Moisés foi o único a quem Deus falava, assim, Deus se mostrava face a face, como Deus conversava, né? Deus ali vai passar ali na fenda da rocha para que Moisés visse um pouquinho da sua glória. Capítulo 34, Deus escrevendo as novas tábuas da lei. Deixa eu só acertar aqui. Aqui. Aí. Vamos lá. Então Yahvé solicita a Moisés: corta 2 placas de pedra semelhantes às primeiras, sobe a mim na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas que quebrastes. A gente vê que os princípios de Deus não mudam. Deus escreveu as mesmas palavras. Fica preparado de manhã, ao romper da aurora, subirás ao monte Sinai, e lá me aguardarás no alto do monte. Ninguém poderá te acompanhar nessa jornada, nem poderá alguém ficar em lugar algum do monte, nem mesmo as ovelhas e os bois poderão pastar diante da montanha. Em seguida, Moisés cortou 2 placas de pedra como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como Yahvé lhe havia orientado, e levou nas mãos as 2 placas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, Yahvé. E, como prometera, passou diante de Moisés proclamando: Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor e paciente e fiel, que persevera em seu amor dedicado a milhares e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Naquele mesmo instante, Moisés caiu de joelhos e curvou-se com seu rosto rente ao chão e adorou a Deus. Em seguida, suplicou: Yahvé, se agora encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo que caminhes conosco, que ainda que este povo seja teimoso e insubmisso, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Então disse Yahvé ao Senhor: Eis que estabeleço a minha aliança contigo, farei diante de todo o teu povo maravilhas tão extraordinárias como não se fizeram em toda
terra, nem em nação alguma. Todo este povo, no meio da qual estás, verá a obra de Yahvé, porque obra tremenda é a que eu farei contigo. Fica, pois, atento, para que obedeça a tudo quanto hoje te ordeno. Expulsarei de diante de ti os arameus, os heveus, os jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te seja uma cilada. Ao contrário, derrubarei seus altares, quebrarei suas colunas e seus postes sagrados. Jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor, cujo nome é zeloso e de fato Deus e Deus zeloso. Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra, não suceda que, em prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e escolhas esposas para teus filhos dentre as filhas deles, quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar seus filhos a se prostituírem também. Não farás para ti deuses de metal fundido. Guardarás a festa de Matzot, pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães asmos, sem fermento, como te ordenei no tempo certo, no mês de Abib, porque foi este mês de Abib que saíste do Egito. Primeiro que nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgatarás com o pagamento da oferta de um cordeiro, cada primeiro filhote de jumento que nascer. Porém, se não quiseres pagar o preço determinado por seu resgate, tu lhe quebrarás a região da nuca. Resgatarás por meio do pagamento da oferta todos os primogênitos dos teus filhos. Ninguém compareça perante minha presença de mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, contudo descansa no 7º dia, tanto na época de arar como na colheita. Guardarás as festas das semanas, as premissas da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todos os homens do teu povo comparecerão diante de Yahvé, o soberano, Deus de Israel. Porquanto expulsarei as nações da tua presença e alargarei o teu território. Quando, pois, subires 3 vezes por ano para apresentar-te diante do Senhor, o teu Deus, ninguém tentará conquistar a tua terra. Não oferecerás o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não abandonarás sobre alguma do sacrifício da festa de Páscoa, da noite para a manhã seguinte. Trarás o melhor das primícias para a casa de Yahvé teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da própria mãe. Dize ainda Yahvé a Moisés: escreve essas palavras, porquanto é de acordo com o teor dessas palavras que estabeleço aliança contigo e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Escreveu sobre as tábuas de pedra as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia de que seu rosto seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Moisés, porém, os convocou. Arão e os líderes da comunidade se dirigiram até ele, e Moisés lhes falou. Depois aproximaram-se todos os filhos de Israel e transmitiu-lhes todos os mandamentos que Yahvé lhe tinha ordenado no alto do monte Sinai. Assim que terminou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Quando Moisés entrava diante de Yahvé para falar com ele, retirava o véu até o momento de sair, todas as vezes que saía, e compartilhava com todos os israelitas tudo o que havia sido ordenado. Eles viam que seu rosto brilhava esplendorosamente. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com um véu, até o próximo momento de entrar e conversar com o Senhor. Moisés, esse homem, né, que falava com Deus e o seu rosto brilhava
por essa intimidade com Deus. A gente vê todas as vezes ele saía do encontro com Deus, ele saía brilhando, resplandecendo. Capítulo 35. Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e anunciou-lhes: Eis o que Yahvé vos mandou fazer. Durante 6 dias será feito todo o trabalho, mas o 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo, sagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. No dia do Shabat, sábado, não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas. E Moisés continuou a transmitir para toda a comunidade dos filhos de Israel que a ouvira do Senhor. Eis que Yahvé ordenou: Fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso leve ao Senhor como oferta ouro, prata e bronze, e fios azul celeste, púrpura escarlate, carmesins, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o bálsamo da unção e o incensário aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que forem habilidosos entre vós venham executar tudo quanto Yahvé ordenou. O tabernáculo com a sua tenda, a sua cobertura e seus ganchos, as suas armações em tábuas de madeira de acácia, suas vergas, suas colunas e bases, a arca com suas varas para o transporte, o propiciatório, a tampa e o véu que a protege, a mesa também com seus varais e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro da iluminação com seus acessórios, suas lâmpadas e o azeite para iluminação, o altar do incenso com seus varais, a unção, o óleo da unção, o incenso especial aromático, a cortina divisória, a entrada do tabernáculo, o altar dos holocaustos com uma grelha de bronze, suas varas para transporte e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do átrio, que é o pátio, com suas colunas e bases, a cortina da entrada, as estacas do tabernáculo do átrio, com suas cordas, as vestimentas litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando oficiarem como sacerdotes. Então toda a comunidade dos filhos de Israel retirou-se da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração generosamente os motivou a doar, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, bem como para as vestimentas sagradas. Todas as pessoas que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis, braceletes e ornamentos variados, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente dedicada perante Yahvé. Todos os que possuíam fios para tecidos de lã azul celeste, púrpura, escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couros finos ou oriundos do mar, os traziam. Todos aqueles que traziam suas contribuições de prata ou de bronze, assim procediam como entregando uma oferta de adoração ao Senhor. E toda pessoa que tinha posse de madeira de acácia para qualquer das partes da grande obra, da mesma forma efetuou sua doação. As mulheres talentosas e artesãs traziam o que por suas mãos tinham fiado, tecidos de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram que tinham habilidade, teceram os pelos de cabras. Os líderes trouxeram pedras de ônix e muitas outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Doaram também raras especiarias e azeite puro de oliva para a iluminação, para o preparo do bálsamo da unção e para o incenso especial aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária e generosa a Yahvé, a saber, todo homem e mulher cujo coração os movia a doar uma oferta para a obra de que Yahvé, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que
que se fizesse. Anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel: Vede, Yahvé escolheu e convocou Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística, para projetar, desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar pedras preciosas e entalar madeira para todo tipo de obra artesanal. E o Senhor concedeu tanto a ele quanto a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino com fios de lã, azul celeste, roxos, vermelhos e com tecelões, hábeis em toda espécie de trabalhos e exímios desenhistas de projetos. Continuando, capítulo 36, a gente vê aqui os consultores do tabernáculo, a prontidão do povo em contribuir, e aí a gente vai ver aqui a entrega da oferta de adoração. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens de coração sábio, a quem Yahvé concedeu extraordinário talento e habilidade para fazerem toda a obra da construção do santuário, realizaram todo o trabalho precisamente de acordo com o que o Senhor orientou. Moisés convocou, pois, a Bezalel e a Aholiabe e a todos os homens capazes a quem o Senhor abençoara com sabedoria, e todos cujo coração os impelia a cooperar com entusiasmo na realização da obra. Assim, na presença de Moisés, eles receberam todas as ofertas que o povo israelita havia trazido para a construção do santuário. As pessoas costumavam trazer suas doações voluntariamente, manhã após manhã. Por esse motivo, todos os artesãos talentosos que trabalhavam no santuário tiveram de irromper seus afazeres e solicitar a Moisés: Vede, o povo está trazendo muito mais do que o necessário para realizar a obra que Yahvé ordenou que fizesse. Então ordenou Moisés e sua orientação foi proclamada em todo o acampamento, dizendo: Nenhum homem ou mulher deverá trazer mais objeto algum para ser oferecido à construção do santuário. E da mesma maneira o povo foi impedido de trazer mais contribuições. Uau, né? Essa parte aqui, o povo trouxe tantas coisas que precisou de dizer: chega, ninguém traz mais nada não. O povo foi impedido, ele não precisa de trazer mais nada, porque já tem aqui o necessário, né, para a obra, ordenando aqui para a obra que Yahvé ordenou. Porquanto o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra e sobrejava, até sobrava. Uau! Os artistas mais talentosos e habilidosos, dentre todos os que trabalhavam na obra, levantaram um tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, traçado de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, com figuras de querubins bordados sobre eles. O comprimento de cada cortina era de 12 metros e 60 centímetros e 1 metro e 80 centímetros de largura, uma única medida para todas as cortinas internas. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 eram também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de lã azul celeste ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina, na extremidade do segundo conjunto. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Depois fizeram 50 ganchos com colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo uniforme. Fizeram também um total de 11 cortinas internas de pelo de cabra para servirem de cobertura para a tenda de Deus, o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham as mesmas medidas, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Juntaram a parte
à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, e fizeram 50 laçadas em torno da borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze para prender as duas peças uma na outra, a fim de formarem uma só cobertura, e confeccionaram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima delas colocaram outra cobertura feita de peles finais. Fizeram ainda para o tabernáculo armações com tábuas de madeira de acácia, a fim de colocá-las em posição vertical. Cada armação tinha 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Assim, todas as armações do tabernáculo foram feitas com tábuas de madeira de acácia. Produziram também 20 armações do lado sul do tabernáculo, 40 bases de prata para serem assentadas debaixo delas, 2 bases para cada armação de tábua, uma debaixo de cada encaixe. Fizeram para o segundo lado do tabernáculo, para o norte, 20 tábuas e 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o fundo do tabernáculo, para o oeste, fizeram 6 tábuas. Prepararam também 2 armações de tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo. Eram geminadas, desde a parte inferior até a parte mais elevada, fixadas numa só argola, ambas confeccionadas do mesmo modo. Havia, portanto, 8 armações de tábuas com suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas do primeiro lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do fundo do tabernáculo do lado do mar. Prepararam a travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das tábuas. Revestiram de ouro todas as armações de tábuas, e de ouro fizeram suas argolas para sustentar os travessões, as quais igualmente foram revestidos de ouro. Confeccionaram o véu de linho fino trançado de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Fizeram-no bordado com figuras de querubim. Fizeram-no para o véu 4 colunas de acácia e as revestiram de ouro. Seus ganchos eram de ouro e fundiram suas bases de prata. Para a entrada da tenda, confeccionaram uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, também obras de arte de bordador, com suas 5 colunas e respectivos ganchos. Revestiram de ouro as partes superior e a lateral das colunas, e fizeram de bronze suas 5 bases. Glória a Deus! Concluímos então a leitura do nosso 11º dia. 11º dia, não é isso? 11º dia. Êxodo 21, 29 ao 36, isso aí, 11º dia, Êxodo 29 ao 36, muitas sementes, muita coisa para a gente ir meditando, né? Então eu vou aqui marcando, dando uma pensadinha, depois eu venho marcando, a gente vai meditando, Deus vai falando conosco, e é isso, gente, amanhã a gente continua aí mais um dia de leitura, seguimos então na caminhada, a Bíblia toda em 142 dias, hoje dia 11 dos 142, 15 de agosto. Deus abençoe e até a próxima leitura e fique com Jesus.